Pessoal, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Fico muito feliz da gente estar podendo debater esse tema. O IBAMA já foi dono das RPPNs, não é mais, né? Mas a gente está umbilicalmente conectado com a questão das RPPNs. Então, fico muito feliz de ver a Maria Tereza prestigiando o evento, a gente que admira muito a sua história, o seu trabalho. Fico feliz de estar aqui junto com o nosso irmão ICMBio, Mauro que estava aí com dengue. Fico muito feliz de ver você já na ativa, né? O Caê, o pessoal, os batalhadores aqui pelas RPPNs, o Pedro aqui com a Funatura, que tem uma história maravilhosa, né? Eu vou falar algumas coisas, e algumas coisas eu queria deixar bem claro que não é mais o presidente do IBAMA que está aqui agora, tá? Mas alguém que é entusiasta do tema, eu acho que tem coisas que a gente precisa dizer e tem coisas que a gente precisa mexer e ter coragem de mudar. Então, de maneira muito clara, né? Não é o IBAMA agora, tá? Depois eu volto com a roupa do IBAMA, mas agora é um participante do congresso de RPPN. Eu não sou RPPNista, comprei já uma matinha para me preservar, mas ainda não é uma RPPN. Mas eu sempre fui um entusiasta das RPPNs, fiquei tentando criar RPPNs na minha região. No ano 2000 eu virei vereador e aprovei uma das primeiras leis municipais de criação de RPPN. Não acho que precisa ter lei municipal para criar RPPN, município, estado, quem quiser criar RPPN pode criar sem precisar de legislação. Né? O SNUC é bem claro em relação a isso, né? Mas na época a gente quis criamos um programa municipal na minha cidade. Tempos depois, em 2019, eu assumo um cargo de deputado federal aqui em Brasília, né? E fui dar uma olhada como é que estava a tramitação de um projeto que eu queria apoiar, que é o projeto 1548 de 2015, projeto do ex-deputado Sarney Filho, que era o projeto que alterava o SNUC no que diz respeito às RPPNs, e descobri que o projeto estava arquivado. Né? Eu liguei para ele, falei, Zequinha, teu projeto está arquivado, posso reapresentar? Ele deve. Né? Esse projeto estava para ser aprovado, na última hora acabou o mandato dele, não foi votado e foi arquivado. Agora já mudou a regra, os projetos continuam andando. Né? Então, basta ter sido passado por uma comissão, ele continua tramitando, não vão mais para o arquivo. Aí eu apresentei o projeto 784 de 2019, fiz alguns ajustes. Alguns ajustes eu fiz a pedido de vocês, mesmo ajustes que eu não concordo. A maior parte dos RPPNistas que na época foram consultados entenderam que a RPPN tem que ser de proteção integral, que as restrições que existem hoje são de proteção integral. Eu já tenho uma visão que eu acho que tem que continuar como sustentável. Por quê? Porque a RPPN tem que ter um atrativo econômico. Todo RPPNista precisa do recurso da RPPN? Não. Mas tem gente que precisa. E a gente precisa ter uma flexibilidade maior dentro dos espaços das RPPNs. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Nós tivemos o primeiro decreto em 1990, depois nós tivemos o segundo decreto em 96 e o último decreto em 2006. Mauro, nós precisamos rever esse decreto. Tá? Precisamos rever o decreto e depois a IN do ICMBio. Tem que ser prioridade. A maior parte dos problemas que a gente quer resolver com a lei são problemas que poderiam ter sido resolvidos no decreto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A lei do SNUC, né, ela coloca a RPPN, é o último item de uso sustentável, né, o item 7 do artigo 14, e depois no artigo 21 ela fala, olha, é permitido pesquisa científica, é permitido visitação para fins de recreação, educação ambiental, turismo. Né? E o terceiro item, que era extrativismo, foi vetado. Né? Não sei por que foi vetado, mas, enfim, a orientação da época foi ser vetado. Não veria problema nenhum alguém ter uma RPPN na Amazônia, né? Tem castanheira lá e ele poder explorar castanheira. Né? Não vai fazer falta nenhuma para a biodiversidade local. Né? Preciosismo barato de achar que extrativismo eu estou competindo com a fauna ali. Bobagem. Bobagem. Quem já vivenciou na prática sabe disso. Né?
Mesmo quem está coletando lá Jussara, sempre tem uma Jussara lá que ninguém vai conseguir coletar e que as aves vão lá se alimentar da Jussara e está tudo certo. Mas foi vetado o item do extrativismo. Mas a hora que vem para a regulamentação fala o seguinte: restauração, artigo 11. Eu só posso criar uma RPPN se pelo menos 70% dela tiver conservado. No mundo inteiro estão comprando áreas para criar reservas privadas para restaurar. É uma das coisas que mais cresce no mundo. Aliás, no mundo, por mais maluco que seja... Oi, Camila. Tudo bom? No mundo estão criando, olha que loucura que eu vou dizer para vocês, estão criando mais reserva privada hoje de área desmatada do que área protegida. Porque as pessoas querem restaurar. E hoje o decreto, não é a lei, o decreto limitou em 30% ou no máximo 1.000 hectares. Isso está no decreto. Isso dá para a gente vencer. Entendeu? Que as pessoas comprem grandes áreas, em áreas estratégicas, vizinhas de parques nacionais, de parque estadual, vizinho de uma outra RPPN, para restauração. Não é? Mas esse é um ponto que a gente pode mexer no decreto, o artigo 11. O artigo 16 tem outra estupidez. Ele fala, não é permitido na RPPN qualquer atividade econômica. Para que isso? Todos os órgãos ambientais têm tolerado atividades econômicas compatíveis com os planos de manejo. Eu não tenho conhecimento de radicalismo, talvez de um ou outro fiscal, enfim, mas radicalismo extremo. Se a própria lei coloca ela de uso sustentável, então, em tese, poderia ter alguma atividade econômica. É uso sustentável. Se a própria RPPN fala que é permitido turismo, por que eu vou dizer num artigo 16 do decreto que não é permitido qualquer atividade econômica? Mesmo que depois ele faça lá a exceção, né? Desde que esteja no plano de manejo, desde que esteja no termo de compromisso, desde que esteja... Não faz sentido isso. Não faz sentido. Outra coisa, o artigo 17. O artigo 17 limita que as construções existentes estão limitadas à moradia do proprietário e de seus funcionários. Se pode turismo, por que não pode ter uma pousada lá dentro? Por que uma instalação, uma construção ali dentro, não pode se prestar a uma pousada, a um empreendimento turístico? Ou um empreendimento de apoio, né? Como um auditório, uma coisa. Todo órgão ambiental tolera, mas o decreto limita. E essa é uma limitação que está no decreto. Artigo 19 e 20. Cria um monte de regra restritiva para a reintrodução de animais. O IBAMA tem hoje 24 CETAs, centros de triagem de animais silvestres. Os estados têm mais vários outros. Nós precisamos de áreas de reintrodução desses animais. A gente tem cadastrado muitas RPPNs. E a gente agora está trabalhando protocolos de soltura para a gente ser mais assertivo, para a gente perder menos animais, para que, de fato, a conservação aconteça. E o decreto, de novo, criou um monte de regras. Só pode se for dentro de um projeto de conservação, de não sei o que lá, que a gente só vai conseguir para a espécie bandeira. Eu vou conseguir fazer um projeto de conservação para arara azul, mas não vou conseguir fazer para o coleirinha, para o trinca-ferro, para bichos que eu preciso levar para algum lugar. Eu preciso devolver esses bichos da natureza. E eu preciso levar para lugar seguro. Eu não posso simplesmente soltar em qualquer lugar aí que o gaioleiro vai no dia seguinte pegar esse bicho de novo. É coisa que a gente muda no decreto. O artigo 21 proíbe qualquer criadouro de animais em RPPN, exceto científico. A gente tem um monte de criadouro conservacionista que pode estar acontecendo dentro de uma RPPN sem problema nenhum, né? Mantendo os atributos ambientais. Viveiro, que é uma coisa que sempre me pedem muito por causa do projeto de lei. O pessoal fala, pô, eu quero ter o meu viveiro aqui dentro da RPPN, qual é o problema? O decreto diz o seguinte, você só pode ter um viveiro se for para recuperar a própria RPPN. A troco do quê? Sabe? Ah, mas não está na lei. Mas está no decreto. Então, se o decreto falou que pode viveiro, por que o decreto limitou que viveiro só pode para recuperar a própria RPPN? A gente precisa de uma indústria de restauração. Né? A gente precisa que as pessoas que têm a RPPN coletem sementes, produzam mudas de qualidade. Né? Então, assim, esse é um outro ponto que eu acho... a mesma coisa o caput, né, do 22, que fala sobre coleta de semente. Isso a gente colocou na lei, mas não precisava estar na lei. É mudança de decreto.
O 29, parágrafo 1, tem um limite para compensação. Compensação é um problema sempre mal resolvido. Tem muita gente que acha que compensação vai manter o MPP. Não vai manter. É estupidez. As compensações, mesmo nas unidades de conservação, é para melhorias é para uma cerca, é para uma infraestrutura, para o combate a incêndio, para regularização fundiária, enfim. Mas também tem um limite bem louco. Tem um limite que é o seguinte, ó, se começou um licenciamento ambiental na tua região e você resolve criar uma RPPN, ou você está com uma RPPN em criação, aquela RPPN não pode receber recurso de compensação. Porque alguém iluminado pensou que alguém fosse criar uma RPPN para receber um recurso de uma compensação ambiental. Ninguém vai fazer isso. Ninguém é louco de fazer isso. A pessoa cria uma RPPN porque tem amor à natureza. Então, eu acho que esse é um ponto que também a gente vai precisar mexer no decreto. No manual do próprio ICMBio tem uma limitação que não está nem no decreto, nem na lei, em lugar nenhum, que é da meliponicultura, que eu acho uma bobagem. Acho que a gente precisa botar regra, porque estão catando abelha no mato aí à torta à direita, uma bagunça, introduzindo a abelha de um lugar no outro. Tem uma bagunça nessa história da meliponicultura, mas não acho que é uma atividade incompatível, se for bem feita, com os usos da RPPN. Depois a gente tem a IN 7 de 2009, que acho que, atualizando o decreto, a gente poderia trabalhar a atualização dela. Acho que ela estabelece naquela visão, e o IBAMA tem a mesma visão, tá, Mauro? Assim, eu não estou criticando o ICMBio só. Eu acho que a gente tem uma visão cartorária das coisas, né? Um dos itens é que precisa ter um termo assinado em 3 vias, aquela coisa das 3 vias, sabe? Uma é sua, a outra é do proprietário, a outra você não sabe o que você faz com ela, né? Mas a gente pede sempre 3 vias do cartório. Mas eu acho que a gente precisa desburocratizar isso, sabe? Fazer tudo por meio eletrônico, né? A própria IN fala o seguinte, no artigo 6º. Criada a RPPN, o proprietário tem 60 dias para verbar no cartório o termo de compromisso. Eu conheço a RPPN que está 10 anos para ser criada. 10 anos de um órgão estadual, né, do Nordeste brasileiro, uma RPPN para ser criada. Só que o proprietário tem 60 dias. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso nessa história. Que felicidade saber que a gente está chegando em quase 1 milhão de hectares já nas RPPNs, né, que ao longo dessa história a gente conseguiu dar esse salto. Né? A maior parte delas foram criadas na Mata Atlântica, né? 70% da população brasileira está na Mata Atlântica. Nos últimos anos, muita RPPN no Pantanal, né? Um esforço enorme para criar RPPNs no Cerrado. Né? A Amazônia tem começado a ganhar fôlego agora, principalmente com os projetos de carbono. Né? Acho que se perguntar para o órgão ambiental o que ele acha do projeto de carbono no RPPN, não acho que temos resposta. Não acho que temos resposta. Né? Talvez a resposta é mais individual do que... porque não tem previsão, né? Mas eu não acho que seja incompatível. Não acho que seja incompatível. Não tem limitação legal. Né? Nós tivemos um avanço importante, que agora o Ministério está trabalhando na regulamentação, que foi a aprovação da Lei do Pagamento por Serviços Ambientais. Não que precisasse de lei para isso, né? A Lei 14.119, porque o Código Florestal já deixava claro. Mas havia muito procurador jurídico no Brasil inteiro. Eu falei assim, mas como o poder público vai dar algo para alguém, né, para um privado, né, vai pagar para um privado conservar? Então, isso era uma crise na cabeça dos procuradores, de muitos órgãos públicos, e com a lei fica muito mais claro. E a gente teve uma vitória que a gente conseguiu incluir lá dentro um artigo específico dizendo que a RPPN pode receber PSA, enfim, deixando bem claro que a RPPN está ali, tem o seu locus ali dentro. Né? O projeto de lei, aproveitando que a Camila está aqui, né, o 784/2019, eu comecei falando dele, viu, Camila? Mas ele passou por o primeiro desafio que a gente teve é que, primeira coisa, ele foi parar na Comissão de Agricultura. Então, eu tive que negociar dentro da Comissão de Agricultura para ter um relator sensível, né, mesmo que fosse um ruralista, mas que ele fosse sensível e tocasse o projeto. Passou na primeira comissão. Passou na Comissão de Meio Ambiente. A gente conseguiu que o mesmo relator da Comissão de Agricultura, na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Zé Mário Schreiner, daqui de Goiás, tocasse esse projeto adiante.
Agora está na Comissão de Finanças, a deputada Camila Jara é a relatora, né? Já apresentou o relatório, né, Camila? E a gente espera que seja votado ainda esse ano. Passou na Comissão de Finanças, ele vai para a CCJ. Né? Temos problemas? Claro que temos. Acho que o projeto não resolve tudo. Como eu disse, tem muita coisa que a gente pode resolver pelo decreto, pela instrução normativa. O poder público precisa criar editais para as RPPNs. Eu acho que a gente precisa exercitar isso. Né? O poder público pode ajudar muito em combate a incêndio, pode ajudar muito na questão de financiar pesquisa científica em RPPN. Tem áreas únicas insubstituíveis e que estão dentro de RPPNs, né, com espécies únicas, sensíveis, ameaçadas. O poder público pode ajudar nos planos de manejo, né, pode ajudar numa série de coisas. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco isso. Né. Existe uma tendência dos órgãos de serem contrários a esse tipo de projeto, porque mexe no SNUC, e o SNUC é intocável. Então, assim, as pessoas morrem de medo. A gente está vivendo uma era de muito retrocesso. Né? Então, assim, um cuidado especial que a gente tinha com esse projeto na Câmara dos Deputados é porque todo mundo tem medo, né? Porque ele mexe no SNUC. Ele mexe no artigo 21 do SNUC. E as pessoas morrem de medo, porque mexer no SNUC, a gente sabe o que pode ser. Né? Mas, como eu disse, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer pelo decreto e tem muita coisa que a gente pode fazer independente do decreto. Eu acho que a gente tem que confiar mais nos proprietários de RPPNs, a gente precisa acreditar um pouco mais neles. Né? Não é por causa da isenção de ITR que alguém cria uma RPPN. Né? Não é. A gente tem reservas privadas maravilhosas no Brasil que não são RPPNs, a gente precisava entender por quê. Vou dar exemplo, Legado das Águas, tem acho que quase 100 mil hectares no interior de São Paulo, quase 100 mil hectares de Mata Atlântica, da Votorantim, não é RPPN. A gente tem Reserva Natural Vale, em Linhares, uma das mais importantes reservas de mata de tabuleiro que a gente tem. Outra reserva privada próxima, Reserva da Veracel, região de Porto Seguro, maravilhosa. Tem bicho que só tem ali, não sobrou mais lugar nenhum. Né? Porque a área de planície da Mata Atlântica foram as primeiras que foram desmatadas. Não é RPPN. Né? Por que será? Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer com que a RPPN seja algo atrativo. Está cheio de gente comprando reserva na Amazônia para puxar de carbono e não está transformando em RPPN. Está cheio. Está cheio de gente comprando área. Eu tenho um amigo que ligou para mim esses dias: Rodrigo, você conhece alguém que tem título de propriedade na Amazônia? Isso já é um desafio, né? Achar quem tem título na Amazônia. Mas eu quero comprar. Então, assim, encerrando, eu queria aproveitar esse momento desse congresso para fazer essas provocações, porque eu acho que a gente precisa dar passos mais rápidos. Né? Eu acho que a gente teve um histórico enorme de avanços, desde lá de trás, né, quando a gente conseguiu colocar isso de pé, né, quando uma servidora do IBAMA, a Sônia Widmann, botou isso de pé, né, fez isso deslanchar, criou esse nome pomposo, né, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. No mundo inteiro é só área privada, reserva privada. Aqui no Brasil é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Né. Só que a gente precisa fazer com que isso ganhe escala. Toda vez que teve uma mudança climática nesse planeta, as espécies que salvaram porque elas migraram e se adaptaram. Hoje, se as espécies que estão no Parque da Serra da Canastra precisar migrar, elas vão para onde? Se as espécies que estão num Parque Nacional Chapada dos Veadeiros precisar migrar, elas vão para onde? Nós precisamos que a paisagem seja uma paisagem receptiva para essas espécies. Né? E isso a gente vai fazer com muitas estratégias, e uma delas são as reservas privadas. Então, eu acho que a gente tem esse grande desafio para entender que, para conservar a biodiversidade, a gente precisa de todas as estratégias juntos. Peço desculpa por ter falado tanto, tá? Mas eu acho que a gente precisa avançar, a gente precisa fazer política pública, a gente precisa mudar a legislação. Notadamente o decreto, e depois a gente faz os ajustes na lei. Né? Eu acho que está muito próximo da gente conseguir aprovar na Câmara, depois vai para o Senado, é outra novela. Né? Mas eu confio muito, eu acho que a gente está no caminho certo. Obrigado.